Olá, seja bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vou dar dicas de como fazer uma horta vertical, uma forma bem simples e fácil. A horta vertical é uma solução muito interessante para você que não tem muito espaço ou quer deixar a sua hortaliça, sua erva à mão. O importante é que essa parede que você vai apoiar a sua hortaliça bata sol. 2 horas no mínimo de sol é o suficiente para que você tenha sucesso com as suas ervas e temperos. Para fazer essa hortinha vertical, às vezes você pode vir com um vaso bom, meio vaso de parede, colocar diretamente na parede. O problema é que você vai ter, se for cultivar mais de uma erva, ir furando essa parede, e às vezes isso não é legal. E às vezes uma simples tela, uma cerca, um arame, ela funciona como um suporte. E a gente pode ir colocando vaso, vai fazendo a modelagem da maneira que quiser. Essa tela você pode ir no serralheiro, medir sua parede, fazer sobre encomenda e às vezes até em algumas floriculturas ou garden centers você já encontra esses quadros prontos. No caso, para plantio, eu vou usar essa jardineirinha, porque além de usar mais de uma muda, ela tem um espaço legal aqui para as plantas se enraizarem. Essa minha não veio furada, eu peguei um ferro de solda e furei as laterais aqui. E vou vir com um arame galvanizado, um pouco mais resistente, número 14, ou às vezes o 12. E passo para servir de gancho e suporte. A gente faz esse gancho e suporte. E encaixa na tela. As espécies escolhidas, eu fui pela proporção do recipiente que a gente tem e também por ter à mão um tempero bem legal aí. A salsinha, por exemplo, ela não vai crescer muito na altura, esse vaso vai ser suficiente para ela crescer, ficar adulta. Vou colocar 2 mudas em cada. Outra planta interessante que fica até bonita, charmosa e cai bastante é o orégano. Então a gente pode usar ele seco, a gente pode usar ele verdinho, fica uma delícia na comida e ele forma uma jardineirinha bem charmosa. Outra boa espécie para jardim vertical com horta é o hortelã. Menta ou outras variedades de hortelã, elas também não são muito altas e elas ficam prostradas, ficam caídas, dão um charme bem legal também. Agora, a que vai ficar mais lindinha nessa hortinha vertical que a gente vai fazer é o morango, que eles são ótimos para esse tipo de situação, porque não é bom nem o moranguinho estar no chão, formiguinha vem, sobe, então lá na parede fica mais fácil até de colher frutinhas e esse já está começando a frutificar. Para a montagem das jardineiras, como qualquer outro vaso, a gente vai fazer a drenagem. Esse tipo de jardineira tem um furo interessante que ele é para cima, então não tem chance de entupir ou de obstruir a drenagem. Mesmo assim, a gente coloca aqui uma quantidade boa e eu uso a argila expandida. Para a terra não se misturar nessa drenagem, a gente usa o feltro, né, da manta de drenagem. Pode ser areia também, mas essa manta de drenagem ela funciona muito bem. Eu encontrei no mercado substrato próprio para hortaliças, então eu comprei ele, já está preparado, ele vem muito fofo, muito macio, tem um pouquinho de vermiculita, muito interessante, mas também você pode preparar terra vegetal, peneiradinha, com 2 partes de terra vegetal, com uma parte de esterco ou composto orgânico, é uma boa mistura para você colocar nas suas hortas. Para plantar, então a gente coloca uma camada desse substrato por cima da manta de drenagem e prepara a muda. Sempre apertando o vaso para ela soltar com mais facilidade, sem machucar as raízes. Olha que linda que ela está enraizada. No caso, a gente vai abrir um pouquinho essas raízes, ó, sem quebrar muito e acomodar a muda. Uma dica legal para quem está fazendo hortinha ou vaso de parede com plantinhas é tentar tombar um pouquinho ela para o lado para ela ficar, né, com essa frente mais vistosa. Posicionadas as mudinhas, é só ir completando com substrato. Cuidado só para não sufocar o colo da planta, né? O nível da terra que ela estava sendo cultivada. Agora é só fazer o processo com as outras espécies da mesma forma que eu fiz com a salsinha.
As mudas já estão plantadas, lembre sempre de pressionar levemente para que a planta se enraize, planta bamba não enraiza direito. E como o moranguinho é uma planta que vai encostar os frutinhos, eu gosto de colocar uma pedrinha. Então, na verdade, além de ficar protegendo o morango, acaba que dá um acabamento no vasinho, né, na jardineira. Se a pedrinha for branquinha, vale a pena vir com uma camadinha de areia por cima. Como ela é mista e é só mesmo para proteger o moranguinho, não ficar em contato com a terra. E você pode fazer esse procedimento em todas também para dar o mesmo acabamento, né, e ficar charmosozinhos as jardineiras. A gente escolheu essa parede porque ela pega o sol toda manhã e é pertinho aqui da cozinha. Essa tela que eu peguei aqui, ela tem 1,20 m de comprimento, de altura, na verdade, e por 60 de largura. E aí é só de pendurar encaixando o gancho na tela. Os cuidados com a sua horta vertical é os mesmos que você teria numa horta com vaso ou mesmo no canteiro. Além do sol pleno, né, que é a luz favorável para esse crescimento, a rega frequente. E isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento dessas plantas. A horta vertical, diferente dos jardins verticais, elas não devem ser colocadas as plantas muito juntas. O interessante é ter um espaço entre as plantas, para o ar circular entre elas, para elas poderem crescer saudáveis, pegando a maior quantidade de sol possível, porque a gente vai se alimentar dessa planta. Então, é interessante deixar esse espaço, deixar a insolação e deixar o jardim vertical com hortas bem aberto. E aí, gostou de conhecer essa dica de horta vertical? Faça você mesmo a sua própria horta vertical e tenha o prazer de colher o que você plantou. Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, compartilhe o vídeo, curta se gostou, se inscreva no canal se não inscreveu e até a próxima!